Olá, querida amiga, olá, querido amigo, que o Mestre Jesus esteja contigo onde você estiver, que você possa receber as bênçãos dele, de paz, de saúde e de muita luz. Agradecemos a sua condição de participar conosco, seu interesse, a sua vontade, que ela seja muito bem agraciada pelas ideias, pelas aprendizagens que vamos realizando junto ao Evangelho, junto ao Espiritismo, junto ao processo de educação, segundo Vinícius. Isso dizemos porque você que está chegando agora, ou você que tem nos acompanhado ao longo dos episódios, já deve ter percebido que, de maneira simbólica, os estudos da obra de Vinícius estão como que circulados por três E's. O E do Evangelho, o E do Espiritismo e o E de Educação. Isso porque, a partir das pérolas que o autor produziu, neste livro que nós temos utilizado por roteiro, Em Torno do Mestre, nós percebemos que ele toca o Evangelho com uma inspiração muito bela, profunda, simples e prática ao mesmo tempo. É da marca de Vinícius que ele floreia o Evangelho, trazendo para nós o perfume, a beleza, a singeleza, mas também o quão rico ele é, nos demonstrando no cotidiano como empregá-lo em nossa vida. E aí nós temos o E de educação, porque Vinícius entende a educação como um conceito muito mais amplo do qual nós o conhecemos ao longo do dia, nos nossos afazeres, aquele que circula como conceito na sociedade. Educação para ele é desenvolvimento das potências, das forças da alma, dos desenvolvimentos anímicos, psíquicos, tudo aquilo que está latente em nosso ser. Está associado como que integralmente àquilo que Allan Kardec traz para nós no comentário à questão 685 do Livro dos Espíritos. Não é a educação do banco de escola, mas é a educação que forma o caráter, a educação moral, que ainda embora com a ajuda dos livros, vai além dos livros, porque é preciso experimentar, é preciso se transformar, é preciso absorver. E temos, naturalmente, o de Espiritismo que não poderia faltar, para que nós, com muito respeito, preservemos a coerência doutrinária, a qualidade do manancial que a doutrina tem nos oferecido, na lógica, no bom senso, no lindo raciocínio que ela faz a gente trabalhar de pouco a pouco, é claro, devagarzinho, a cada encarnação, aprendendo sempre mais, se transformando e absorvendo as verdades que o alto nos oferece. E assim, então, feito esses esclarecimentos, mais uma vez, nós te agradecemos por estudar junto conosco. Veremos então que talvez seja um pouco singular o nosso estudo, com base naqueles outros que nós já temos percebido, em relação ao fato de que cada um tem o seu estilo, a sua maneira, mas sempre procuraremos buscar nas bases respeitar a gravidade do Evangelho, atrelada à sua grandeza, o respeito à doutrina dos Espíritos, associada à sua fartura, ao seu manancial, à sua riqueza, e nunca nos descuidarmos do processo de educação, perseverando sempre no caráter educativo de nossa alma, nesse conhecimento de si mesmo, nessa transformação interior, nesse desenvolvimento das potências do nosso ser, para que hoje sejamos melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. O capítulo, então, que vamos agora desdobrar, ele é como que uma poesia. Ele é um hino à natureza que Jesus nos trouxe, ali em 3 versículos, 26, 27, 28, 29 também, em pleno sermão da montanha, para que, contemplando a natureza de Deus, a natureza, essa criação divina, na nossa terra, nós pudéssemos dela então extrair lições profundas e ricas para a nossa própria existência. O capítulo
Vinícius coloca o nome de os lírios e as aves. Nele nós veremos que Vinícius explora a sabedoria e a justiça de Deus. Entremeia aqui os assuntos, os argumentos dele, essas duas questões, a sabedoria e a justiça de Deus, manifestadas, naturalmente, na natureza. Ele vai utilizar os lírios e as aves, como Jesus um dia nos apresentou como símbolos, esses exemplos bíblicos, uma obra que argumenta por si só a provisão divina e mostrando que essa provisão, essa providência se estende a todas as criaturas. Por mais que seja para nós ínfima, temporária, fugaz, ela é sempre provida pelo Criador. Porque toda vida é sagrada, toda vida tem um valor indiscutível, imensurável. A vida não pode ser medida, porque não há uma vida maior do que outra, mais séria do que outra, mais valiosa do que outra. Se é vida, é inalienável, é inegociável, porque é a coisa mais sagrada que existe. E independente da sua simplicidade. Por isso, Jesus vai diretamente aos vegetais, aos animais. Nós vamos ver que enfatiza que tudo na criação evolui, então, além de sabedoria e de justiça, ele trabalha conosco também a respeito da evolução, mostrando que justamente por essa evolução, a justiça é um atributo inerente de Deus. Revela-se em cada aspecto do universo, desde o menor grão de pó até a mais brilhante estrela. Tudo vai se encadeando e esse encadeamento é a fé espírita, essa fé raciocinada que colabora conosco para que entendamos com lógica, que faça sentido para nós ao nos conectarmos com o natural, vermos-nos como parte desta natureza e por isso mesmo o nosso dever em respeitá-la e reconhecê-la como legítima e oportuna professora na nossa existência. Então, é que ele apresenta para nós Mateus capítulo 6, versículos 26 a 29. Considerai as aves que não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiro. Contudo, Deus as alimenta. Quanto mais a vós que valeis mais do que as aves. Considerai os lírios, como não trabalham nem fiam. Contudo eu vos digo que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. É realmente muito poético, muito profundo e é o ponto de partida para nós da nossa meditação. Reconhecendo que nos lírios e nas aves, Jesus apontava o cuidado divino para com as criaturas. E, por outro lado, a confiança que o homem deve ter com o Criador. Que se assim é com os lírios e com as aves, que não será conosco então? As criaturas inteligentes da criação? Nós que surgimos na lei evolutiva como simples e ignorantes, mas que com o passar do tempo vamos desenvolvendo consciência, vamos nos purificando, vamos nos aperfeiçoando, vamos aprimorando a nossa inteligência. O impacto espiritual dessas palavras em nós é algo realmente indescritível, porque é de uma beleza a imagem e a mensagem que faz com que a gente realmente se desligue um pouco da aceleração da sociedade, da aceleração dos nossos próprios pensamentos e, por engraçado e incrível que seja, no mínimo, a gente começa a imaginar um campo pleno de lírios, com as aves voando por cima dele. É realmente uma paisagem paradisíaca que nos refrigera a alma, que nos tranquiliza e nos acerena, como que essa simples imagem nos desse uma segurança, um conforto muito grande,
como se significasse para nós a presença de Deus na nossa vida. Esplêndidas e sublimes palavras. Como nosso espírito se sente bem ao meditá-las. Nada esquecido na obra imensurável da criação divina, diz Vinícius. Vai passando pela nossa mente outras frases do Evangelho, que também associam-nos à necessidade de preservarmos em relação ao apego e ao desapego, à renúncia, ao uso certo e devido de cada coisa em nossa vida. Porque também disso os lírios e as aves são professores, em não ajuntar, em não reter. Como não lembrar, por exemplo, pouco antes, não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer, para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Jesus, na sua sabedoria. E Mateus, no seu capítulo 10, versículo 9 e 10, não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem cajado, porque digno é o operário do seu sustento, do seu alimento, do seu salário. O lírio, diz Vinícius, esbelto e mimoso, de pétalas multicores, cuja vida efêmera, quer dizer, passageira, rápida demais, como a gente queria que aquele lírio perfumado na casa da gente durasse mais tempo, se possível o ano inteiro, mas a gente sabe que não é assim. E talvez até porque ele dura pouco, mais a gente o contempla. Ah, mas não temos lírios em casa. As orquídeas, as azaleias, tantas flores que não são de ano inteiro, e porque ali quando começam a florir, a gente já fica contemplando, embevecido a sua duração, que seja eterna enquanto dure. E aqui, no caso deles, vida efêmera, que se esvai através de alguns dias, tem, todavia, uma finalidade. Às vezes, aquilo que é passageiro, muito passageiro em nossa vida, é justamente pela sua rapidez em passar, é que nos deixa lições que vão ficar pela eternidade gravadas em nosso ser, em nosso perispírito, em nossa mente. A ação passa, o ato tem início, meio e fim, mas a lição fica imortalizada em nosso ser. Pode ser uma pessoa que cruze a estrada da nossa vida, uma experiência que para mim é nova, uma emoção que até então não tinha sentido. Tudo passa. Como diz Emmanuel, toda dor, por exemplo, no caso da dor, toda dor chega e passa. Mas a lição fica gravada. E se for dor, muitas vezes não se repete mais, porque a questão é aprendida, a lição é refletida e o aprendizado é assimilado. A finalidade, mais alta que o simples deleitar as retinas de nossos olhos. Deus o criou como parte integrante da extraordinária orquestra da vida, orquestra da qual nós também fazemos parte. E por isso, para fazer parte de uma orquestra, é preciso saber tocar o instrumento e, acima de tudo, é preciso estar afinado. Não seremos nós aqueles que queremos estar soando em tom diferente quando todo mundo estiver ali tocando a bela melodia. É preciso estarmos todos afinados, no tom da natureza, no ritmo da criação, da qual o lírio também faz parte. Às vezes, quando o amor se distancia do coração do ser humano,
A violência toma parte daquele local que deveria ser terreno do alto, terreno do Cristo. E essa violência começa a aparecer como descuido e desprezo pela criação de Deus. Logo nós percebemos que a agressão vai surgindo em relação aos animais, aos vegetais, aos próprios irmãos e irmãs de caminhada. Isso é muito triste, porque a alma não se vê como doente. Ela, por vezes, ataca, não considerando que está buscando colo, está em defesa, e ataca justamente com o receio de ser atacada. Mas sempre, muitas vezes, paranoia, sempre um descuido com o campo espiritual, do qual, se ela fizesse reconhecedora da herança divina, percebedora de que é filha de Deus, colheria para si mesma os jorros de amor que descem do alto em nossa direção e contemplaria com respeito, com zelo, com cuidado, como que sagrado, tudo que nos envolve na terra. A começar pelo agradecimento do pão que chega até a nossa mesa, do pão material, mas também do pão espiritual, de tudo que nos nutre, nos dessedenta, nos alimenta, só nos competindo uma coisa: retribuir à vida e ao mundo com o máximo de zelo possível para que aquilo seja preservado para as próximas gerações, como também respeitado por vida que é. Por vida que é. Sim, o lírio, essa erva do campo, que hoje se ostenta garrida e bela, para amarecer e finar-se amanhã. Faz jus ainda assim ao mesmo destino reservado a todas as formas da vida, a evolução. Tudo evolui em a natureza. Tudo está conectado. Tudo tem uma concatenação. E disso nós não podemos jamais esquecer. A essa altura, nós recordamos de um livro de Rabindranath Tagore, uma psicografia de Divaldo Pereira Franco. Os livros de Tagore por Divaldo Franco são belíssimos, como eram belas também suas produções enquanto ele estava encarnado, Tagore na Índia. E em filigranas de luz, em determinada altura, ele diz assim: enquanto longe te buscava, jamais te encontrei. Ao perguntar aos bosques, o farfalhar das folhas apavorava-me. Ao indagar ao arrozal, trêmulo este dobrava o dorso, quedando-se silencioso. Inquirindo as águas cantantes do riacho, despencavam-se ligeiras, aparentando não me ouvir. Examinei a terra, perguntei às gentes e tudo me pareceu indiferente. Olha só, quando a gente não está conectado com a natureza, com a criação divina, nós entramos em relação com ela e dela não absorvemos. Tudo parece indiferente, atrapalhado, estranho. Mas, finaliza ele, um dia examinei minha alma e lá te encontrei, enfim. Quanto nós demoramos talvez a perceber que para respeitar e amar o que está de fora, é preciso inicialmente e permanentemente voltar para dentro de si mesmo. Fazer este trabalho que só compete a nós mesmos e a mais ninguém, e nessa autoanálise, nessa edificação com o Evangelho, como diz Emmanuel em O Consolador, o Evangelho é o edifício da redenção das almas. Enquanto não nos redimirmos com a construção do Evangelho prático por dentro de nós, não reconheceremos por fora toda a natureza da qual nós estamos interligados e por isso interdependentes. Vai seguindo Vinícius dizendo: com a planta, como a planta, e com mais razão, evolvem, quer dizer, evoluem também os animais. Considerai, diz o intérprete da lei, as aves que não semeiam nem cegam, contudo, Deus as alimenta. Deus as alimenta, como nós também, como os animais, como a toda criatura. Ele sustenta, ele nutre, ele mantém, ele ajuda a desenvolver. Como não lembrar, por exemplo, de Jesus, no capítulo 21 do Evangelho de João, no versículo 12, quando ali ele
lembrando o sede perfeito como o Pai Celestial é perfeito, ao aparecer já depois da crucificação para 7 discípulos na Galileia, pedindo comida àqueles que estavam pescando, eles dizem não. Mas ele, na beira da praia, diz: vinde, comei. É o Espírito puro, ligado à divindade, que sabe dar do que tem, ofertar a todos aqueles que vêm em sua direção. Sabe multiplicar. É o espelho realmente da divindade, do Criador. Os lírios, como as aves, estão contidos no pensamento da divindade. E aqui a gente faz um ponto com outra mensagem, também de Vinícius, que ele trabalha esse mesmo bloco de versículos bíblicos. Essa outra mensagem dele se chama Não Ajuntam em Celeiros, e está num livro seu chamado Na Seara do Mestre. E lá na Seara do Mestre ele traz para nós uma observação interessante, muito fundamental para que a gente absorva também mais desses belos dizeres de Jesus, que é o fato de que, como o lírio e a ave, ele não ajunta, ele não guarda para si, ele não retém para depois, ele não se apega, ele não sofre o vício da posse, das questões materiais, das vaidades mundanas do ter. Olhai as aves do céu, vede como vivem contentes e felizes, por exemplo, vai dizendo Vinícius. Sabeis por quê? O segredo de sua felicidade está naquele nem ajuntam em celeiros. Porque não havendo celeiros, elas vivem em paz. Quantas vezes aquilo que nós temos custa caro demais, porque custa a nossa paz. Desconhecem, por isso, as guerras cruentas e fratricidas. Os animais não guerrearão, os vegetais muito menos, porque não precisarão disso, porque não ajuntam. Não ajuntam nem os maus humores, nem o ódio no coração, nem a inveja, nem a maldade pelo outro, nem a necessidade falsa de reter para si, achando que é segurança para depois. Visto como não há, em sua sociedade, aquilo que desperta cobiça e incita as conquistas. Não se verifica, outro sim, o delírio de domínio, porque não existe entre elas regiões restritas e privativas. Onde nós colocarmos o lírio para plantar, ele vai brotar, se a terra, se o terreno for o adequado. As aves vão procurar a região que lhes forem mais propícias, lhe ofertando o pão de cada dia, o alimento para aquele momento. Toda árvore lhes apresenta agasalho, todo ramo pode servir-lhes para a sede de seus ninhos, sede de seus ninhos. A terra lhes dá de comer, as fontes lhe dão de beber, o sol lhes fornece luz e calor. Não medra em seus corações o ciúme, nem a inveja. Ciúmes de quê? Inveja. Invejar o que está ao alcance de todos e que, por isso mesmo, todos podem possuir e realmente possuem. Assim é nós, com as verdades divinas. Todos nós podemos possuí-las. Iremos em algum momento, mas a questão fica: por que não já? Por que não começar agora? Já que isso demanda tempo, demanda vivência, demanda o sentir, mas por que não tomar posse da verdade, da verdadeira propriedade, segundo o Evangelho? Então, nos aperfeiçoarmos, revelarmos as nossas potências, ainda é claro que nos custem séculos, milênios, mas é preciso dar o passo mais difícil, que é o passo inicial. Deus veste as flores com mais pompa do que Salomão, o mais rico monarca que o mundo já viu. Conseguiu fazê-lo. Deus alimenta as aves que, descuidadas e alegres, fendem os ares sem jamais se preocuparem com o dia de amanhã. Tudo está disposto na maravilhosa obra da criação, de maneira a assegurar o bem inigualável de viver e de viver com alegria, porfiando na conquista de um destino glorioso, reservado a todos os seres, porque como nos lembra a codificação, especialmente o céu e o inferno, ou a justiça divina, segundo o Espiritismo, o futuro está aberto a todos,
a todos. Não seremos nós aqueles que fecharemos as próprias portas. Batei e abrir-se-vos-á. Mas será que nós talvez não temos medo de bater sem saber o que vamos encontrar do outro lado da porta? E por isso a gente vai deixando para bater depois? Batamos na porta e aguardemos que ao abrir-se para nós, ela vai mostrar com certeza algo muito bom em relação ao nosso futuro. O futuro tende somente a ser bom se nós buscarmos a melhoria contínua, a direção com o Evangelho, a verdade com a doutrina. Sempre estudando, sempre aperfeiçoando, sempre purificando o coração. O coração. O indizível espetáculo das assombrosas produções com que a natureza se engalana, ao lado da sapientíssima organização que tudo rege no cenário universal, fez aflorar aos lábios de Metterlink, que foi um escritor do passado, esta magnífica exclamação: para a frente e para o alto. Eis a legenda gravada em cada átomo do universo. É também um lema espírita, porque está coerente com tudo aquilo que o alto nos ensina. Para a frente e para o alto. Por quê? Porque essa legenda está gravada em cada átomo do universo. Aqui nós fazemos um link mental com um capítulo que se encontra no livro Bem-aventurados os Simples. É psicografia de Valdo Vieira, ditado pelo espírito Valerium. E Valerium coloca lá para nós um capítulo denominado O Reino, em que ele conta, como nas demais partes do livro, uma pequena história e depois traz a moral. Ali ele fala assim, que sonhando possuir um filão de ouro, o sitiante vendeu a terra que possuía e saiu pelo mundo à procura do veio encantado. Então ele tinha um pedaço de terra, ele vendeu essa terra e saiu buscando no mundo um local em que ele pudesse garimpar e achar ouro. Peregrinou por várias plagas, utilizou a picareta e feriu as mãos, sofreu desencantos, ruminou amarguras, padeceu, chorou, torturou-se. Viajou e viajou. Encanecido e enfermo em país diferente, à espera da morte, veio a saber que em sua antiga propriedade, aquela que ele tinha vendido para sair ao mundo buscando ouro, preciosa mina de ouro fora encontrada, estendendo riqueza a milhares de mãos. E aí então diz Valerium: pense, amigo, o tesouro da felicidade não reside à distância, rebrilha em você mesmo. Basta fazer esforço para saber encontrá-lo. Por isso é que Jesus disse repetidamente: o reino do Senhor está dentro de vós. Vai seguindo Vinícius. Esta sentença do grande pensador encerra a empolgante verdade. Na criação tudo evolve, quer dizer, evolui, tudo marcha, do infinitamente pequeno para o infinitamente grande. Nada jaz no esquecimento. O Pai amantíssimo traz em seu pensamento cada partícula da sua ilimitada criação. Nós somos componentes do pensamento de Deus. E isso já demonstra a nossa genética divina, digamos assim. A parcela divina que habita dentro de nós. Essa centelha fundamental. Há Deus em nós. Então o reino tem toda a possibilidade de ser desenvolvido dentro do nosso ser e espalhado por toda parte. Deste conceito, ressalta a ideia soberana da justiça. Aqui, como nós falamos no início, é onde Vinícius vai levando o nosso pensamento para analisar um pouquinho a respeito da justiça. Sempre, é claro, utilizando da imagem que lá no início ele buscou no Evangelho dos lírios e das aves. Imaginar Deus desacompanhado de indefectível justiça é heresia imperdoável. Por isso, quando o expoente da lei passou pelo mundo, anunciando o reino divino, predicava assim aos homens: buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus
e a sua justiça. Tudo mais vos será dado de acréscimo. Aqui é o versículo 33 do capítulo 6 de Mateus, ainda também no Sermão da Montanha, e vemos ainda a relação com os lírios e com as aves. Aqui Jesus nos aponta também, digamos, além da entrega a Deus, a confiança na providência divina, a fé no futuro, a busca em desenvolver as próprias potências, o fator prioridade. O que buscar? Primeiro o quê? Primeiro, o reino de Deus. E como nós acabamos de ver por Valério, Jesus dizia repetidamente: o reino de Deus está dentro de nós. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado de acréscimo. Não é uma promessa. Jesus não faz promessas, porque promessas de nós, criaturas vãs, no mundo de provas e expiações, muitas vezes as fazemos hoje e amanhã as descumprimos. Então Jesus diz verdades, e verdades são reveladas. Se ele diz que tudo mais vos será dado de acréscimo, é porque será mesmo. Talvez a gente só ainda não sinta, mas é a verdade. Só podemos encontrar Deus através da justiça. Fora dela jamais o descobriremos. Daí muitas vezes nós temos dificuldade, talvez, em ver a justiça de Deus no momento em que nós ainda temos medo de Deus. Temor a Deus é algo que nos atrapalha a desenvolver o raciocínio a noções que nos possibilitem ver de maneira justa e sábia, cada vez mais, conforme formos evoluindo, conforme o nosso grau de evolução, a sabedoria, a misericórdia e a justiça de Deus. Seu reino é o da justiça. Justiça que em tudo se revela, que em tudo resplende, como a luz do primeiro dia do Gênesis. E que belo aspecto, que majestoso quadro é o do universo, visto através do império da justiça. Olhando pela justiça de Deus, nós paramos, por exemplo, de falar que as estrelas estão no céu somente para serem contempladas pelos nossos olhos. Porque vai realmente caindo por terra ilusões tais que a gente começa a se considerar como mais humilde, temporários na carne, e por isso, por que então elas existentes antes de nós encarnados? Para a satisfação dos olhos de outros? Mas só isso e somente? Sempre? Não. São mundos, mundos habitados, são casas, são moradas na casa de Deus. Nada de privilégios, nada de favoritismos, nada esquecido, nem mesmo o verme que rasteja. Entre o grão de pó que volteia no ar e a estrela que refulge no azul do firmamento, uma relação qualquer existe. Sim, há uma relação entre o verme e a estrela, o pó da poeira e o nosso coração, entre o arcanjo e o átomo, como diz o Livro dos Espíritos. Os reinos da natureza se entrelaçam num abraço fraterno de íntima solidariedade. Mesmo em nosso meio, recanto mesquinho da imensidade, vemos, por exemplo, o coral reunindo modalidades várias, que se conjugam no tríplice reinado da planta, do minério e do animal. Existem, no terreno da microbiologia, certas variedades microbianas que os próprios bacteriologistas se sentem embaraçados para classificar se aquilo pertence, aquele ser, aquela vida pertence ao reino mineral, ou ao reino animal ou vegetal. Até hoje nós temos assim seres que existiram tanto nos tempos pré-históricos como até hoje ainda. É claro que com o avanço da ciência facilita-se mais, mas na dúvida pairece, porque são pontos de transição entre este e aquele. É falar em transição e nós recordamos o momento que nós vivemos e aí entendemos melhor o que Vinícius quer dizer, porque passando situações que para nós são novas, praticamente para todos, e novas para a Terra, nós queremos muitas vezes resolvê-las com receitas antigas. Mas o novo não significa que ele tenha solução com aquilo que foi resolvido de forma repetida, persistente no passado. Questões novas, muito possivelmente, solicitarão soluções novas. E aí? Aí é preciso aprender para entender e solucionar, ou no mínimo ajudar,
para que a questão não se complique mais ainda. Ó maravilhosa manifestação do poder divino! Confundes os sábios com teus prodígios, prodígios diante dos quais não sabemos que mais admirar. O próprio Cristo dizia, agradecendo a Deus que tivesse escondido aquilo aos doutos e sábios e revelado aos pequeninos e simples. Se a infinita diversidade da harmonia, se o esplendor da justiça que refugie, iluminando tão sublimes e inconcebíveis milagres. No conjunto geral, todos têm o seu lugar. Cada um de nós temos o nosso lugar na criação divina. Se você foi criado, é porque Deus considera que você é ser útil na criação. Deus não desperdiça. Ele não cria nada para ser inútil. Tudo é movido para o trabalho e pelo trabalho. Aqui nós nos consideramos como co-criadores e cooperadores. E lembrar disso nos sustenta o ânimo, nos nutre o espírito, para que reconheçamos que se eu existo é porque há algo que só eu posso fazer. Cada um de nós pode fazer. Nossas tarefas intransferíveis. E com isso vamos nos aproximando cada vez mais da fonte soberana. No conjunto geral, todos têm então seu lugar, daí o dizer profundamente sábio de Amado Nervo, também escritor do passado. Tão essencial é, talvez, no ritmo do mundo, o canto do rouxinol, como o pensamento de Newton. Ele compara aqui o rouxinol com Newton, porque ambos têm, em patamar de grandeza, o mesmo papel, o mesmo serviço na humanidade, na sociedade, no nosso planeta. É natural que sua solicitude, vai seguindo Vinícius, se estenda sobre todos os seres, da monera humílima ao gênio mais refulgente. Todos indistintamente são objeto do amor divino. Animais, homens, anjos, todos são criaturas de um só e único gerador da vida universal. Aqui, reforçamos o sede perfeito, como vosso Pai Celestial é perfeito. Porque se Deus ama a todos, seremos nós que vamos selecionar onde lançar o nosso amor. O amor é para com todos, ele não faz exceção. Toda criatura tem direito a amar e ser amada, a ser feliz, a ser respeitada, a ter a sua dignidade preservada. Assim como nós aceitemos e desejamos que sejam conosco, é porque é assim que vai ser desenvolvida a fraternidade nessa terra, a união vai ser fortalecida, as diferenças serão entendidas e respeitadas, porque graças a Deus ninguém é igual a ninguém, e com isso vamos somando e acrescentando para que o progresso aconteça. Aquele Deus que, lembrando Vinícius agora, Mateus capítulo 5, versículo 45, aquele Deus que no dizer de seu verbo manado derrama chuvas sobre bons e maus, e dardeja os raios benfazejos de seu sol sobre justos e injustos. É o mesmo Deus de amor e de justiça que veste os lírios e alimenta as aves do céu. Vai seguindo Vinícius, ele fala que onde há vida, há movimento e crescimento, e as obras de Deus são vivas. As obras de Deus são vivas. Queremos ver, e de fato vemos, com os nossos olhos de ver, a lei bendita da evolução, promovendo e determinando o progresso de todas as criaturas, num encadeamento majestoso e extraordinário, que nos empolga a mente e conforta o coração. Vamos vendo então, agora que entramos na reta final dos estudos a respeito deste capítulo, que ia apresentando aquela simbologia simples e profunda dos lírios e das aves lá no início, em que ele buscou em O Sermão da Montanha para trabalhar conosco, ele foi passando pela nossa mente a ideia da providência divina, do respeito a toda a vida, da singularidade de cada vida, do quanto é especial cada ser vivo. Meditou conosco a respeito da justiça de Deus e agora vai finalizando a respeito da evolução. Não poderíamos antes de deixar de falar que Allan Kardec também tocou nesta passagem evangélica no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo,
buscai e achareis. Lá nos itens 7, 8, nós teremos também oportunas reflexões, naturalmente coerentes com aquilo que temos visto aqui, e mais uma vez acrescentando ao nosso espírito a respeito dessa imagem belíssima que Jesus deixou para aquele pessoal que o escutou naquele dia e para nós todos da posteridade. A grandeza da fé espírita, que é cristã, ressalta precisamente dessa solidariedade através da qual apresenta a infinita obra de Deus, congraçando no magnífico e soberbo amplexo abraço todas as formas de vida. Cremos em Deus, cremos na sua justiça. Uma frase em latim que Vinícius gosta e repete: sursum corda, corações ao alto. Digamos com C. Wagner, que é um autor que ele cita também: e vós, mimosas flores, que a cada primavera desabrochais, sede as mensageiras de reconfortante nova, de boa notícia, de boa nova. Dizei aos lutadores abatidos que o êxito será feliz, que jamais terá fim o amor. Sede na sombra, perto de nós, as testemunhas das estrelas eternas. Levai às moradas e mesmo aos corações esse reflexo do azul do céu, prisioneiro das vossas corolas. Quando a tristeza tentar entrar no nosso coração, quando o desânimo bater a nossa porta, em relação a nós mesmos, ao nosso progresso, à nossa caminhada, ou aos ambientes dos quais nós frequentamos, ajudamos, trabalhamos, voltemos-nos para a natureza. Passemos um pouquinho de tempo com ela. Vejamos o perfume das flores, a perfeição das formas. Olhemos para o céu, a lua, as estrelas, enfim. Vamos passar um pouquinho mais de tempo com essa professora, que teremos certeza que ali continuaremos com uma riqueza fenomenal de estudos para a nossa própria alma. Querida amiga, querido amigo, muita paz e muita luz no seu coração.